Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Estamos mais uma vez com Atualizados com Cristo. Olá pessoal, neste vídeo de hoje nós iremos falar a respeito do seguinte tema que o Senhor me deu. O que lhe impede de anunciar? Para você que quer nos acompanhar, que tem um caderno de anotações ou que deseja apenas ler conosco, a referência é em Jonas, capítulo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jopé, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra que nós acabamos de ler nos conta a história de um homem chamado Jonas. Jonas, ele era um profeta que foi escolhido por Deus. Um dia o Senhor visita a Jonas e lhe dá a seguinte missão. O Senhor diz a Jonas que ele irá pregar em uma cidade, porém essa cidade é uma cidade diferente, é uma cidade perigosa. E Jonas sentiu muito temor quando o Senhor em visita disse a ele que ele teria que pregar na cidade de Tarsis. Jonas sentiu temor porque a cidade de Tarsis era uma cidade perigosa. Era uma cidade que a malícia tinha subido à mente das pessoas e por causa disso, aquelas pessoas teriam se esquecido do amor de Deus. Mas Jonas não se dispôs a pregar a palavra do Senhor como ele tinha ordenado. Jonas se dispôs para fugir. Quando Jonas decide fugir, ele se esquece que Deus é um Deus que sabe de tudo, que Deus é um Deus que vê tudo e que olha tudo. Jonas então se levanta rapidamente, pega as suas coisas com o pensamento de fugir de diante de Deus e vai para a cidade de Tarsis. Lá ele pensa que ele poderá se esconder, lá ele pensa que ele poderá ficar oculto à visão de Deus. Então Jonas chega ao porto da cidade dele e ele encontra marinheiros que estão indo para a mesma direção que Jonas tem por objetivo ir. Então Jonas entra dentro do barco e vai logo descansar. E no meio da viagem, no meio do oceano, o Senhor então decide mandar uma tempestade diante daquele navio. O navio está prestes a afundar. Cada marinheiro que está ali está clamando pela sua divindade. E então eles lembram que Jonas, no fundo do barco, está dormindo. Então o marinheiro chega em Jonas e diz: Jonas, por acaso você não está vendo a tempestade no meio dessa turbulência toda e você está dormindo, Jonas? Jonas então levanta e eles contam tudo o que está acontecendo. E Jonas conta a sua história para eles e logo eles percebem que aquilo veio porque Jonas está enganando ou tentando fugir da face de Deus. E aqueles homens bem conheciam o poder de Deus, sabiam do que o nosso Deus era capaz. Mas aqueles homens não queriam matar Jonas. Então Jonas dá a seguinte opção a eles: que eles lancem Jonas ao mar. Aqueles homens ficaram meio confusos, pensando se era certo ou não fazer aquilo. Então ele chega a um denominador e decide lançar Jonas ao mar. Quando Jonas é lançado ao mar, imediatamente, meus amigos, tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. O Senhor, vendo que Jonas não está mais naquele barco, ele então dá ordem para um grande peixe tragar Jonas e levar ele ao objetivo. Então, para ele não morrer naquele oceano, o Senhor dá ordem a um grande peixe que o trague e o leve até a cidade que Deus tinha ordenado que ele fosse. Quando o peixe engole Jonas por 3 dias, Jonas fica dentro daquele peixe. Então ele clama ao Senhor. Quando Jonas clama ao Senhor, Deus decide que está na hora de tirar Jonas daquele lugar. Então o peixe vai até a praia e devolve Jonas à terra. Para a surpresa de Jonas, quando ele é lançado à terra de novo, ele está na cidade que Deus o ordenou que fosse. Jonas, já sabendo o tamanho do poder do Deus que nós servimos, ele então começa a pregar naquela cidade. Meus irmãos, eu quero terminar essa história por aqui e entrar em um parênteses. O que lhe impede de anunciar? Talvez é o seu medo, talvez é a sua vergonha, ou talvez é até a falta de palavras. Às vezes você não sabe falar, ou talvez você seja um jovem tímido, igual a mim. Meus irmãos, quando eu era criança, eu tinha o grande desejo de ser um pregador. E eu vi algumas pessoas que hoje são meus amigos pregarem e ministrarem a sua palavra ainda novo. Começaram antes de mim. E eu tinha o grande desejo de subir no altar também, pegar o microfone. Ou nem precisava estar no altar, apenas saber falar de Deus para alguém.
mas eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu não sabia ainda falar da palavra de Deus. Então eu tive uma grande ideia inspirada pelo Senhor. Eu escrevi versículos em papéis e passei a entregar na minha escola. Mas como eu tinha vergonha, eu imediatamente não entreguei esses papéis nas mãos das pessoas. Eu esperei bater o sinal do intervalo, eu ainda criança, e coloquei os papéis debaixo das mesas. E sentei esperando, ansioso, para que as pessoas chegassem na sala e vissem aqueles papéis na mesa e se perguntavam: quem entregou isso aqui? O final é que, além de eu conseguir falar do amor de Deus, mesmo sem abrir a minha boca para os meus colegas naquele tempo, eu ainda ganhei uma ajudadora que descobriu que foi eu que entreguei aqueles papéis. E assim eu tive mais coragem de entregar os papéis, entregar os folhetos às pessoas daquela escola naquele tempo. Eu quero te perguntar, o que me impede de anunciar mais uma vez? Se você tem vergonha, se você tem medo de falar do amor de Deus, faça o seguinte a partir de hoje. Quando você for orar, dobre o seu joelho e quando estiver orando, pede para Deus autoridade. Pede para Deus ousadia. Pede para Deus que Ele te use da forma que Ele quiser e não da forma que você quer ser usado. A partir daí, meus amigos, vocês vão ver que a sua vida vai começar a andar em um caminho diferente. A partir desse momento, vocês vão ver que Deus ele vai começar a te usar de uma tal maneira que você nem vai imaginar, ou você vai dizer: como eu, que era uma pessoa tímida, vergonhosa, estou trabalhando para o reino de Deus dessa forma. É desse jeito que Deus quer te usar, como missionário, como evangelista, como ganhador de alma e como um despovoador do inferno. Que Deus lhe abençoe. Esta é a palavra que temos para atualizar. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o Leonardo Veloso, do projeto Resgatando Almas, e aproveitar o gancho e mandar um abraço para o meu irmão que trabalha aqui comigo no Atualizados com Cristo. Quero mandar um abraço também para a Líbia, que é a nossa ajudadora aqui. Amém? Deus abençoe a vocês. Fiquem com Deus.